Improbidade administrativa é tema certo nos concursos de procuradoria e hoje nós vamos ver uma decisão do STJ muito importante veiculada no informativo 800. É uma decisão do STJ que se adequa àquilo que o Supremo decidiu no seu famoso tema 1199, que estabeleceu as teses de aplicação da nova lei de improbidade. É um tema que, se você já sabe, é importante que revise, e se você não sabe, é fundamental que você passe a saber. Vamos analisar o que disse o STJ exatamente sobre o ato de improbidade quando a conduta de improbidade resta revogada. Como de praxe, vamos entender a partir do que seria um eventual enunciado na sua prova de procurador. Diz assim: Ebesco praticou ato de improbidade sob a égide da Lei 8429/92 em sua redação original. Responde à ação judicial desde 2012. Com a Lei 14.230 de 2021, o ato de improbidade praticado por Ebesco deixou de ser tipificado como tal na nova legislação. Perceba que o que estamos a tratar aqui é a revogação da conduta como sendo de improbidade. Presta atenção nisso. Ou seja, a hipótese de ato de improbidade existente em 2012, em razão da Lei 8429, deixou de existir com a vigência da Lei 14.230. Aqui eu fui bem bonzinho, não espere essa gentileza do examinador numa prova de segunda fase da Procuradoria. O meu objetivo aqui é fazer com que você entenda o tema, mas eu esclareci, embora você poderia ter esse entendimento desse esclarecimento já com a leitura da primeira parte desse parágrafo do enunciado. Nesse caso, o que acontece com a ação judicial que Ebesco responde? Muito bem. Esse é o eventual enunciado de segunda fase que você poderia enfrentar. Para que a gente possa responder esse tema, essa questão, a gente precisa passear novamente, já fiz isso aqui no canal algumas vezes, pelo tema 1199 do Supremo, o famoso tema 1199, mas eu preciso te adiantar que ele não responde diretamente o questionamento do enunciado. Só para lembrar, vamos passear pelas teses do tema 1199 do Supremo, e as teses dizem assim: é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, a presença do elemento subjetivo dolo. Então, a primeira coisa que o Supremo fez aqui foi, nesse caso, estabelecer, exatamente como disse a nova lei, que o único elemento subjetivo que pode ser averiguado para a constatação da prática do ato de improbidade é o dolo. Dolo específico nos termos da lei, ou seja, a culpa deixou de ser elemento subjetivo para a prática de alguns atos de improbidade, como acontecia na redação original da lei anterior, ou seja, da lei de improbidade na sua redação original. Primeiro ponto, o Supremo disse que o elemento subjetivo dolo, nesse caso, é constitucional e, portanto, é ele que deve ser perquirido no que diz respeito ao ato de improbidade nos termos da nova lei. A segunda tese do tema 1199 diz assim: a norma benéfica da Lei 14.230, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade, então, dando continuidade ao que disse o Supremo na tese 1 do tema 1199, ou seja, só existe ato de improbidade com elemento subjetivo dolo. Então, os atos de improbidade com elemento subjetivo culpa, praticados sob a égide da lei anterior, o que é que acontece com eles? O Supremo responde isso nas teses 2 e 3. Na 2, ele diz: a norma benéfica da Lei 14.230, ou seja, o ato de improbidade culposo, que não é mais ato de improbidade, não retroage. Ou seja, eu não vou retroagir para situações da lei anterior a perquirição acerca da culpa do ato de improbidade ou acerca do dolo do ato de improbidade para não aplicar a improbidade quando presente apenas a culpa. O Supremo disse que, em regra, isso é irretroativo, em virtude do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. No final da tese 2 do tema 1199, o Supremo disse não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, ou seja, para as ações transitadas em julgado que reconheceram a existência do ato de improbidade na modalidade culpa, nos termos da lei anterior, eu não aplico a norma benéfica da Lei 14.230. E abriu a porteira para a tese 3. Atenção à tese 3.
A nova Lei 14.230 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juiz competente analisar eventual dolo por parte do agente. Então, aquilo que transitou em julgado com base na égide da lei anterior, da redação original da lei de improbidade, transitou em julgado e eu não posso mexer, disse o Supremo. Mas aquilo que não transitou em julgado, eu vou aplicar a situação mais benéfica da Lei 14.230. Se a Lei 14.230 disse que um ato de improbidade não pode mais ter como elemento subjetivo a culpa, então todos os atos de improbidade baseados na culpa, que foram praticados sob a égide da redação original da Lei de Improbidade, deixam de ser atos de improbidade desde que, nesse caso, exista processo em curso sem condenação transitada em julgado. Isso acontece porque houve uma revogação expressa do texto anterior acerca do ato de improbidade na modalidade culpa. E o juiz vai perquirir acerca da existência do dolo. Não havendo dolo, não há improbidade. Essa tese 3 é importante. A tese 4 disse: o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Aqui é sobre a questão prescricional. Bom, o que mais importa para responder o enunciado que eu trouxe aqui no início do nosso vídeo é justamente a perquirição acerca exatamente da retroatividade da nova lei de improbidade. É isso que mais importa para responder o enunciado. Sobre esse ponto, e aqui eu trago a título apenas de revisão do que acabamos de ver nas teses do Supremo no tema 1199, eu digo: a nova lei é, em regra, irretroativa. Retroage para alcançar os atos culposos de improbidade praticados no âmbito temporal da lei anterior, em razão da revogação da modalidade culposa. Então, quem praticou, sob a égide da lei anterior, ato de improbidade na modalidade culpa e responde processo judicial que não transitou em julgado, porque se transitou em julgado você aplica a tese 2 do tema 1199, essa pessoa se livra da condenação em improbidade nos termos do que entendeu o Supremo acerca da aplicação da Lei 14.230 na sua forma mais benéfica. Agora, veja, a questão do enunciado não é a revogação da modalidade culpa. Por isso que disse que o tema 1199 não responde diretamente àquilo que estou perguntando no enunciado, porque ele trata da revogação da modalidade culpa, não trata da revogação da conduta como sendo caracterizada como um ato de improbidade. E aí, a gente tem algumas condutas que foram revogadas pela Lei 14.230 em relação à redação original da Lei de Improbidade. Eu listei essas condutas aqui para você porque o examinador ele pode utilizar alguma conduta dessa revogada para, nesse caso, exigir de você o conhecimento dessa decisão do STJ e do Supremo. O artigo 9º, que é artigo que prevê prática de ato de improbidade, não teve nenhuma conduta revogada pela nova lei. O artigo 10 teve o inciso 21, liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. Atenção aqui, muita atenção nesse ponto. Eu estou lendo as hipóteses de improbidade revogadas da lei anterior em relação à nova lei, porque pode ser justamente essa a modalidade de improbidade ou o tipo, a conduta de improbidade que teu examinador pode exigir no enunciado para que você aplique esse entendimento do Supremo e do STJ em consonância no que temos no informativo 800. No artigo 11 nós temos: praticar ato visando o fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência, revogado. Inciso 2, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, revogado. Inciso 9, deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade prevista na legislação, revogado. Inciso 10, transferir recurso à entidade privada em razão da prestação de serviços na área de saúde, sem a prévia celebração do contrato, convênio ou instrumento congênere, nos termos do parágrafo único do artigo 24 da Lei 8.080 de 90, também revogado. Então, essas condutas foram revogadas na redação original da Lei de Improbidade em relação àquilo que trouxe, em termos de novidade, a Lei 14.230 de 2021. Atenção, isso pode ser cobrado na sua prova, exatamente a conduta revogada e o que acontece nessa situação. Muito bem, revogada a conduta na nova Lei de Improbidade, o que acontece então com os atos praticados de acordo com a lei anterior e que foram capitulados como de improbidade em relação à redação original? O Supremo respondeu isso nesse recurso extraordinário 1.452.553 e disse assim:
No presente processo, os fatos datam de 2012, ou seja, muito anteriores à Lei 14.230 de 2021, que trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa e o processo ainda não transitou em julgado. Então, abriu-se, portanto, a porteira para aplicar a tese 3. Mas lembre-se, a tese 3 do tema 1199 não fala de revogação da conduta, fala de revogação da modalidade culposa. Mas o Alexandre de Moraes, a passagem é dele, diz assim: assim tem-se que a conduta não é mais típica e, por não existir sentença condenatória transitada em julgado, não é possível a aplicação do artigo 11 da Lei 8429. Na hipótese aqui julgada no recurso extraordinário, foi o artigo 11, inciso 1, uma das hipóteses de revogação que eu listei logo acima. Logo, deve-se aplicar ao caso a tese fixada no tema 1199, pois, da mesma maneira que houve a abolição do crime, aqui é um instituto de direito penal aplicado à lei de probidade em razão do direito sancionador, no caso do tipo culposo, houve também nessa hipótese do artigo 11. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele aplicou, portanto, a tese 3 do tema 1199, que, nesse caso, foi montada para a aplicação da lei nova, mais benéfica para as hipóteses da revogação da modalidade de culpa, para uma hipótese de revogação da conduta. E a gente pode entender que isso se aplica, portanto, a todas as hipóteses de revogação de conduta, comparando a Lei 14.230 com a redação original da Lei de Improbidade. Então, a partir de agora, ou a partir de um julgado do próprio STJ, você precisa ler a tese 3 do Supremo, do tema 1199 do Supremo, assim: a nova Lei 14.230 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos, então modalidade de culpa, e revogados, ou seja, condutas revogadas. Isso advém desse entendimento adicional ao tema 1199, praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juiz competente analisar eventual dolo por parte do agente. Essa parte aqui final, devendo o juiz competente analisar eventual dolo por parte do agente, diz respeito à revogação da modalidade culpa. Mais do que diz respeito aos atos revogados, não há análise do juízo. Se a conduta resta revogada, a ação deve ser extinta e, nesse caso, não há condenação em improbidade. Então, você precisa ler o tema 3 do tema 1199 do Supremo com essas adaptações em termos de acréscimo, em razão da aplicação da lei mais benéfica, portanto, 14.230, às hipóteses de condutas de improbidade revogadas por essa lei 14.230, mas praticadas sobre a égide da lei anterior, ou seja, da redação original da lei de improbidade, desde que os processos ainda não restem transitados em julgado. É assim que você tem que ler a tese 3 do tema 1199 do Supremo Tribunal Federal. O STJ apresentou o resumo do julgado no informativo 800 da seguinte forma: o entendimento firmado no tema 1199 do Supremo aplica-se ao caso de improbidade administrativa fundado no revogado artigo 11, inciso 1 da Lei 8429, desde que não haja condenação transitada de julgado. Ou seja, o resumo do STJ foi no mesmo sentido do que decidiu o Supremo, aplicando, nesse caso, a lei mais benéfica, portanto, a nova redação, para, nesse caso, extinguir as ações e, portanto, não reconhecer a improbidade quando praticado o artigo 11, inciso 1 da Lei 8429, na sua redação original, e nesse caso só há redação original porque esse inciso do artigo 11 restou revogado pela nova lei, mas é possível dizer que esse entendimento se aplica a todas as hipóteses de conduta revogada pela nova lei em relação à redação original da Lei de Improbidade. E aí, nesse caso, volto a dizer, esses incisos do artigo 10, ou o inciso 21 do artigo 10, o 1, o 2, o 9 e o 10 do 11, são importantes, porque se você estiver respondendo um questionamento sobre a aplicação dessas condutas de improbidade na égide da lei anterior e revogadas que foram pela Lei 14.230, não havendo trânsito em julgado do processamento judicial da análise dessa improbidade, então essa ação deve ser extinta e, portanto, não deve haver, na hipótese, condenação em improbidade. Então, nesse caso, no enunciado, se Ebesco praticou conduta que deixou de ser conduta de improbidade com base na Lei 8429, alterada que foi pela Lei 14.230, o que acontece com a ação judicial de Ebesco? Nesse caso, essa ação deve ser extinta sem condenação de Ebesco por ato de improbidade. Cuidado com isso, porque a improbidade, desde a Lei 14.230, passou a ser um dos temas mais importantes nos concursos da advocacia pública e sempre é uma questão presente na prova objetiva, subjetiva, oral, ou seja, improbidade ainda é um tema muito forte para os concursos de procurador.
Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.